Você está ouvindo Bom Dia Metrópole. Oito horas e 56 minutos, 8h56. Estamos de volta com o programa Bom Dia Metrópole, aqui pela Metrópole FM, a Rádio Saudade. Vamos começar agora a nossa entrevista do dia. Eu falei ao longo do programa que eu ia conversar com uma brasileira que está lá em Illescas, na região de Múrcia, na Espanha. E ela é consultora internacional de cidadanias. Você tem curiosidade para saber sobre isso? Então se ligue, porque agora nós vamos saber muitas coisas, teremos muitas informações relacionadas a conseguir uma cidadania europeia, por exemplo, é o que a gente vai falar aqui hoje. Gladys Domingues, que prazer recebê-la aqui no Bom Dia Metrópole. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Munhoz. Bom, aqui já é boa tarde. Aqui já é quase 3 horas da tarde. Tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Eu disse região de Múrcia, na cidade de Illescas, é isso? É Illescas, a cidade, na região de Múrcia, que fica, fica no centro, na parte mediterrânea da Espanha. Certo. Há quanto tempo você está na Espanha, Gladys? Olha, já faz 12 anos que eu moro na Espanha e antes eu morava em Valência. Muito bem. Você tem origem espanhola? Você é brasileira? Sim, eu sou brasileira com descendência espanhola. Meus avós eram espanhóis, minha mãe é espanhola. Então isso também facilitou muito essa mudança para a Espanha. E você, no Brasil, você nasceu e morou onde? Eu morava em São Paulo. São Paulo. Uhum. E aí, com essa descendência espanhola, você decidiu ir para a Espanha e está há 12 anos aí. Há quanto tempo como consultora internacional de cidadania? Olha, antes de vir para cá, eu já fazia tramitação de documentação. Tá? Então, antes de vir para cá, eu fiz toda a documentação minha, por já saber, né? E depois imigrei com meu filho pequeno, ele tinha 4 anos na época, agora já tem 17. E foi tudo mais fácil, porque teve que fazer toda a documentação do meu marido também, que era brasileiro, agora ele já é espanhol. E tudo facilitou, porque você chegar com a documentação aqui, você tem direitos, né, a trabalhar, a fazer tudo, né, como um cidadão, né, mesma coisa que ir para o Brasil e ter meu RG, ou seja, eu posso fazer tudo o que eu quiser porque eu sou brasileira, né, é diferente de um estrangeiro, né. Vamos falar agora um pouquinho, Gladys, então, para que as pessoas entendam, vamos falar no tempo de pandemia. Como é que está a situação da pandemia aí na Espanha atualmente? Então, a pandemia, no começo foi bastante assustador, tá? Na verdade, foi uma coisa fora de sério que tinha acontecido na Espanha. De uma hora para outra, não se sabia se fechava, se não se fechava. No dia 14 de março, se decretou que já não podia sair de casa e pegou todo mundo desprevenido, porque se falava que ia ser uma coisa simples, né? E já estamos aqui há mais de um ano nessa situação, tomando todos os cuidados, né? Usar máscara, distanciamento total, né? Pelo menos 1,5 metro, 2 metros das pessoas quando você precisa sair para comprar. E no início, a gente não sabia se era necessário usar máscara. Foi muita desinformação, na verdade, né? Que até hoje não se sabe muito bem como é que está acontecendo tudo isso. Mas nós tomamos todos os cuidados, já várias vezes fizemos PCR por possível contaminação, graças a Deus sempre negativo, e aqui eles estão bastante controlados, né, agora, mas já se fala numa quarta onda, né. Meu Deus, aí já passou uma terceira onda aí na Espanha. Já passou uma terceira onda, e os aeroportos para os brasileiros, por exemplo, estão praticamente fechados, não pode entrar um brasileiro aqui, só que tem a residência, ou seja, que tenha passaporte europeu, ou tem a residência já na Espanha, para poder entrar na Espanha. E como é que está a situação da vacinação para a população? A vacina, aqui tem muito idoso, tá? Então, agora começou a vacinar a partir de 70 anos, né? Essa semana que passa, possivelmente já começa a vacinar de 70 anos.
A primeira leva, eles vacinaram as pessoas maiores que moram em residências de idosos, né, que são os asilos, as pessoas que trabalham com essas pessoas, né, nas residências, depois os médicos, foi passando de fase em fase, né? Mas para mim, por exemplo, que eu tenho 46, vai demorar bastante para chegar, porque tem muitas fases ainda para se passar, né? Né? E, de certa forma, a velocidade da vacinação está atendendo uma expectativa ou como aqui no Brasil está muito lenta? Olha, eu acho que o Brasil está mais rápido do que aqui, tá? A vacinação, pelo que a gente está vendo, eu conheço pessoas já com 60 e poucos anos que já foram vacinadas, e aqui ainda não. Aqui foram vacinados, por exemplo, os professores, sim, que estão na ativa trabalhando, já foram vacinados. Policiais, pessoas que estão na ativa, na linha de frente, né, que a gente fala, já foram vacinados, mas as pessoas trabalhadoras como eu, que são abaixo de 50, ninguém nem pensa de ser vacinado ainda, né? Vai demorar bastante. E a gente está com dificuldade de conseguir a vacina, porque demora muito. Uma briga aí, né, das farmacêuticas. Não se sabe bem como é que está. Agora, a gente está com a AstraZeneca, a Pfizer, Moderna, e agora também com a da Johnson, né, que é de uma dose só. Pois é, e apesar disso tudo, tem essa briga, e aqui você acha que aqui está melhor que aí o processo de vacinação. Mas nós estamos com números assustadores, viu, Gladys? Ontem, no Brasil, mais de 4.200, quase 4.300 pessoas morreram. O índice de contaminação é muito alto, e por termos uma população muito grande, embora a faixa etária esteja bem abaixo da de vocês, mas a nossa população aqui é muito maior, né? Então, para atingir um volume considerável, vai se levar muito tempo. Bom, mas vamos falar de cidadania agora, né? Vamos falar de cidadania, que foi o convite que eu fiz para você. Como é que você começou a trabalhar como consultora de cidadania? Você já deu uma pincelada aí, mas retoma para a gente. Não, eu cheguei na Espanha, né? E foi em 2008. E aí comecei a contactar com as pessoas, né? Pessoas que tinham intenção de fazer cidadania desde aqui. Ou seja, eu estando aqui, eu fazia as buscas de documentação, porque tem muita gente que não faz busca em igreja, eu faço busca nas igrejas e nos registros civis. Então, eu monto toda uma árvore genealógica, tá? Para saber se a pessoa tem direito ou não. Não, normalmente a gente faz uma entrevista, né? Verifica as necessidades que essa pessoa tem, se realmente tem direito ou não a tramitar a cidadania, porque muita gente, por exemplo, uma coisa que acontece muito há uns anos atrás, e isso até hoje acontece, tá? Há muitos anos atrás, há 8 anos atrás, saiu uma lista de sobrenomes espanhóis que tinham direito à cidadania por ter o sobrenome sefardi, tá? E muita gente me ligava, porque nessa lista saía Silva, saía todos os sobrenomes que são comuns, né, no Brasil. Munhoz deveria estar nessa lista e eu perdi, hein, Gladys? Então, eu tive que fazer um trabalho enorme, porque muita gente tinha um sobrenome que estava nessa lista, mas não tinha, porque essa lista foi uma lista fake que saiu na internet, né? E tem que tomar muito cuidado com as informações que vocês veem na internet, porque tem muita coisa errada também, muitas informações equivocadas. E que países você atende, além da Espanha? Eu coloquei como consultor internacional de cidadanias. Você Sim. trabalha só com a cidadania espanhola ou você atende outros países europeus? Então, nós fazemos a espanhola, a portuguesa e a italiana. São as que têm mais saída no Brasil, né? Fora isso, muitas vezes eu já fiz busca de documento, por exemplo, na França, em outros países, na Alemanha, já aconteceu busca de documentos, né? Para poder levantar a genealogia da pessoa, se ela pode fazer ou não a cidadania. E a legislação, claro, é diferente em cada país, né? Cada país tem uma legislação que se permite ou não o direito à cidadania. Desses países que você atende aí, qual que é mais fácil se conseguir e qual é o mais difícil?
difícil, ou não tem esse parâmetro? Depende da situação, tá? Porque, por exemplo, tem pessoas que têm, na mesma família, tem avô português e avó espanhola. Tá, aí a gente tem que ver que documentação a pessoa tem, que situação a pessoa tem, que necessidade a pessoa tem, porque, por exemplo, na espanhola, hoje, um neto diretamente não pode tirar a cidadania por ser neto de espanhol, tá? Então, o que acontece? Nós temos que fazer o levantamento dessa documentação genealógica, tá? Verificar, é o neto? Sim. Localizou a documentação, porque parte daí, né? Localizar a documentação na Espanha, seja no registro civil ou na igreja, na Quando você fala, diocese. hein, Gladys, quando você fala de localizar a documentação, seria certidões do avô, da avó, Sim, dos sim, sim. pais, né? Quando você Inicia vai na daí. igreja, no batistério, por exemplo, é isso? Sim, nós temos. Que assim, o registro civil na Espanha começou em 1870, tá? Então, tudo que é anterior a isso, a gente só consegue localizar o batismo, tá? Então, o que acontece? Muitos casos que durante a Guerra Civil se perdeu esses documentos. Igrejas foram queimadas, registro civil foi queimado. Então, a gente tenta reconstruir. Muitas vezes não pode, não tem como fazer essa reconstrução, né? Então, a gente tem que partir do primeiro documento que se localiza, a certidão de nascimento do europeu, tá? E daí a gente começa a esmiuçar e montar a árvore. Então, por exemplo, como eu estava falando, o neto diretamente hoje, pela lei atual, não consegue tirar a cidadania diretamente por ser neto. Mas já Houve uma poderia no lei, passado, né? houve uma lei em 2007, saiu uma lei que ficou em vigor de 2008 a 2011, que o neto diretamente podia sair, fazer a cidadania, tá? O que acontecia naquele momento? Se o neto tinha filhos e os filhos ainda eram menores de idade, dava para fazer também desses filhos, tá? Então conseguia chegar a netos e bisnetos, tá? Só que se nessa família tinha um filho maior de idade e outro menor de idade eu digo, no dia da concessão da cidadania do neto do espanhol, o filho tinha que ter menos de 18 anos, tá? Então, se tinha um com menos de 18 anos e um com mais de 18 anos, o de menos de 18 anos podia fazer cidadania por opção, e o maior não. Então, o que acontece? Desde que terminou essa lei, muita coisa tem sido falada no governo espanhol, porque foi uma lei muito discriminatória com a família, né? Não tramitava para netos de avós, porque as avós, pela lei espanhola franquista, ela perdia a cidadania se casasse com um estrangeiro. Então, muitas coisas deixaram os descendentes fora, né? E com essa briga aqui no Senado, no Congresso, eles querem fazer uma modificação no Código Civil para ampliar as gerações e também beneficiar mais gerações, porque a lei diz que a cidadania tem que ser jus sanguinis, né? Então tem que passar como a italiana, que você pega mais gerações. E não discriminar também pelo gênero, porque senão quem é filho de mulher espanhola não tinha direito, né? Que era uma lei de 78. Isso é realmente muito discriminatório, né? Quer dizer, se Sim. eu tenho um avô espanhol, na época, por essa lei, eu poderia. Mas se a minha avó é que era espanhola, então eu já teria perdido o direito. Sim, tem muitos dos meus clientes que eu fiz na época da lei de netos, eu tenho clientes até hoje que me perguntam, quando voltou a lei, vai voltar a lei? E eu falo, fica calmo que quando sair eu vou publicar em todas as minhas redes, vou avisar todo mundo que tem muita gente querendo tramitar. Por quê? Teve familiares que tramitaram naquela época, teve outros que não, e agora já não pode, ou seja, muitos casos que vários primos fizeram a cidadania e os outros primos, agora eu não vou fazer, e a lei terminou em 2011, e agora querem, né? Então, o que acontece? A modificação desse Código Civil, ela estava para sair agora em abril, tá? Mas por causa da pandemia, tá tudo paralisado. Então ela pode voltar a qualquer momento. Sim, essa é a nossa... E não creio que tenha problemas, tá? Que saia essa lei. Não creio, porque tantos partidos
do governo como da oposição, eles são a favor dessa lei, porque ela é uma lei que ela vem a dar direitos que deveriam já ser o direito anterior, né? Ou seja, a pessoa é descendente de espanhol, ela tem direito a tramitar a cidadania. Nós Então, estamos falando, diga. ô Gladys, desculpa ter te interrompido, nós estamos falando da cidadania espanhola, que já Sim. teve o direito, o neto, de ter a cidadania, atualmente não tem, pode voltar. Na portuguesa e na italiana, o neto pode requerer cidadania, não? Sim, o que a gente tem na italiana, tá? A italiana, a gente tem como fazer via judicial, tá? Aí a pessoa não precisa ir para a Itália diretamente, ou diretamente indo na Itália e fazer por lá. É a forma mais rápida de fazer, tá? Porque pelos consulados, por exemplo, o consulado de São Paulo tem uma lista de espera de 15 anos para fazer uma cidadania italiana. Então, o que a gente faz? A gente monta, ou dependendo do caso, precisa fazer judicialmente, porque também tem o tema da mulher, tem um detalhe na lei, que isso daí tem que ver a data de nascimento e tudo mais, se tem mulher na descendência, né? Mas isso a gente tem que analisar caso a caso, tá? E judicialmente está sendo aceito também a cidadania por mulher. Então, existe essa forma de fazer diretamente pela Itália, tanto a nível judicial, quanto a nível de vir presencialmente, que agora, com a pandemia, é impossível também, né? E com a portuguesa, sim, dá para fazer diretamente de netos e faz direto por Portugal diretamente. O detalhe é que dá para fazer à distância, a gente consegue fazer à distância. Pelo consulado, né? Gente, não pelo consulado, diretamente aqui em Portugal com a nossa equipe lá. Entendi. Eu estou conversando com a Gladys Domingues, ela é consultora internacional de cidadanias, fala conosco direto de IECA, na Espanha. Ô Gladys, agora tá bom, então não deu certo, vamos supor, eu sou neto de espanhóis e eu estou aspirando à minha cidadania espanhola, e eu estou torcendo muito para que essa lei volte a vigorar. Mas vamos supor, não tenho descendência, um ouvinte que está nos ouvindo e que não tem nenhuma descendência portuguesa, espanhola ou italiana, mas aspira ao desejo de morar na Europa. Qual é a possibilidade, de que forma ele pode conseguir uma cidadania ou um visto permanente? Então, o brasileiro, a gente tem convênios, tá? A Espanha tem convênios com o Brasil. Então, um brasileiro, ele pode residir na Espanha, lógico, teria que fazer a tramitação de um visto, tá? Se a pessoa, é o que eu sempre falo, na reunião que eu faço com a pessoa, a gente coleta as informações. Por exemplo, tem gente que pensa que vir para a Espanha com visto de estudante pode depois aplicar para a cidadania. Não pode, tá? Para você aplicar para a cidadania, ou você vem com visto de residência, tá? Que não pode trabalhar, e você tem que comprovar uma renda bastante significante, ou você vem com visto de trabalho ou para empreender, montar um negócio e gerar emprego, tá? Aí tudo vai depender dos requisitos que a pessoa consegue cumprir, né? Um visto de residência sem fins de lucro, para você ter uma ideia, uma família com 4 pessoas, sendo titular, esposa e 2 filhos, ele teria que comprovar uma renda de quase, não chega a isso, mas quase 4 mil reais 4 mil euros por mês, tá? E não pode trabalhar. 4 mil euros por mês é algo em torno de quase 30 mil reais por mês que você teria que comprar. O câmbio tá bastante complicado. Então você teria que ter uma renda aqui no Brasil de quase 30 mil reais para você ir e conseguir um visto de moradia para você, esposa e 2 filhos. Vamos pegar, esse seria o meu caso. E aí você ficaria morando lá por quanto tempo para poder requerer a identidade, então, o passaporte? Você que é neto de espanhol, você tem uma vantagem. Você, com 1 ano de residência, você vai ter que fazer essa renovação, tá? Desse visto. E depois da renovação concedida desse visto, você também tem que comprovar que você continua tendo renda e tudo mais, se você vier com visto de residência, tá? Que tem outros tipos de visto que dá para pensar também. Depois de 1 ano, você faz essa renovação, porque você tem que estar com o seu visto em vigor.
e aí depois fazer a aplicação para a cidadania, ou seja, 1 ano de residência para você poder aplicar. Por quê? Você é brasileiro, tá? Tem esse convênio, e também, porque você é neto de espanhol. Se você fosse um brasileiro que não tem descendência espanhola, esse tempo de residência prévia, né, para você aplicar para a cidadania são de 2 anos. Tá? Entendi. Tem outras cidadanias que precisa de 10 anos. Então, a gente, de certa forma, os brasileiros acabam tendo uma certa vantagem, porque reduz para 2. Se você é casado com uma espanhola ou um espanhol, também reduz para 1 ano. Tá? Um brasileiro casado com uma espanhola reduz para 1 ano. Então, tem alguns detalhes, né? Dependendo da situação da pessoa. Por isso que eu sempre faço uma entrevista com a pessoa, verificar o que ela precisa, se ela quer, se ela vai trabalhar aqui, se ela quer, não sei, tudo é muito específico, né? A necessidade que a pessoa tem. É uma coisa muito individual, né? De cada pessoa, Exato. vem das suas origens, da sua renda e tudo mais. Então, em se tratando disso, não dá para te perguntar quanto tempo se leva para conseguir uma cidadania, Gladys. Vai também depender de cada história, de cada pessoa? Sim, também depende de cada história. Por exemplo, na lei de netos, tá? Que a gente fazia toda a montagem, que eu chamo a montagem da pasta, a montagem do dossiê do cliente, teve caso de sair em 1 mês a cidadania pelo consulado, que é uma maravilha, né? Mas já teve caso de demorar 2, 3 anos, tá? Entendi. Porque foi acumulando todo o processo e realmente demorou. E, por exemplo, as cidadanias por residência também já teve casos de demorar 3 anos e já teve casos de 3 meses sair a cidadania por residência. Então, depende muito de como eles estão de trabalho aqui, né? Agora também vai ter um plano de choque aqui na Espanha para nacionalidade por residência. A gente não sabe, vai aumentar o número de pessoas trabalhando e tramitando isso daí no governo. Seria possível você me dizer quanto que custaria, em média, para uma pessoa conseguir uma cidadania, seja ela Não. ou italiana, não? Então, tem que analisar a documentação, ver se precisa fazer busca. Tudo parte realmente. O primeiro processo, a primeira parte é fazer uma entrevista mesmo com a pessoa, verificar o que ela precisa, tá? Porque o que você precisa vai ser diferente do seu amigo, sempre vai ser diferente a necessidade. E aí, a partir daí, a gente te apresenta uma proposta específica para cada caso. Tá? E depende também se você tem dados do seu avô, se você sabe a cidade que ele nasceu, porque acontece muito que a pessoa fala, nasceu em Valência, ok. Valência é a província de Valência, a comunidade valenciana ou a cidade de Valência? Entendeu? Por exemplo, região de Múrcia, eu estou em Ecla, numa cidade, mas a região de Múrcia, tinha muita gente que falava assim, nasci em Múrcia, ok. Região de Múrcia, que é a província, é a comunidade autônoma ou é a cidade de Múrcia capital? Entendeu? E isso acontecia demais, as pessoas imigravam, os espanhóis, até os italianos, todas essas pessoas que imigraram, a maioria eram pessoas analfabetas. Então elas chegavam no Brasil e falavam o nome verbalmente, não apresentava documentação. Tá? Tem algumas coisas que a gente, nas buscas de documentação, a gente consegue, pela experiência, já pegar o detalhinho de na certidão de desembarque do memorial do imigrante, a gente localiza um dado. Aí acha outro documento, localiza mais outro dado e vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça. Teve muita documentação que as pessoas não sabiam nem imaginavam onde estava, e a gente localiza, só que é um trabalho árduo, não é fácil, não. Deixa eu mandar um bom dia para a Inês e para a Elvira Melk, que estão acompanhando o programa, participando aqui, mandando mensagens. Mas olha, Gladys, eu recebi uma mensagem aqui, nós recebemos no estúdio da rádio. Bom dia, sou Adriana, de Santo André, São Paulo. Comecei o processo de cidadania espanhola. Já consegui a certidão de nascimento espanhola do meu avô e já está a caminho. A minha avó é brasileira e, por incrível que pareça, a certidão de nascimento dela não estamos localizando no cartório. Ela casou com meu avô espanhol em 1925
e pode ter feito apenas uma declaração para casar. É obrigatório apresentar a certidão de nascimento da avó brasileira, sendo que estou pleiteando a cidadania somente por parte do meu avô? Pode acontecer isso, tá? Que a gente faz nesse caso? A gente procura na cidade onde ela sabe que ela nasceu, de acordo com o casamento, ou seja, a declaração que ela fez no casamento, tá? Com o avô dela. Vamos supor, nasceu em Jundiaí, para dizer uma cidade, tá? Nasceu em Jundiaí, ok. Então ela não consegue no registro civil, ela pede uma certidão negativa do registro civil, tá? E uma certidão negativa das igrejas de Jundiaí, tá? Sim. Pelo fato dela ter a certidão espanhola do avô, não tem tanto problema, mas precisa sim apresentar a documentação dela também. O certo seria localizar, mas uma coisa que eu normalmente falo para os clientes é solicitar a habilitação do casamento, que às vezes consta algum documento, alguma cópia do documento lá. Às vezes, não é sempre. Muito bem. Adriana, obrigado, viu, pela sua audiência lá em Santo André, São Paulo. Olha que bacana. Legal. Gladys, para a gente encerrar, já estamos caminhando para o fechamento do programa. Você atua, como disse, trabalhando como consultora para cidadanias espanholas, portuguesas e italianas. Qual que demanda mais? Qual dessas que as pessoas mais procuram? Olha, todas são procuradas, tá? Eu tenho bastante procura da espanhola, bastante procura, porque teve muita imigração espanhola também, e eu acho que é muito homogênea a busca, viu? É bastante homogênea. Muita gente me conhece pela cidadania espanhola, tá? Então, muitas vezes eles me procuram pela cidadania espanhola, mas eu acabo tramitando todas. Mas, assim, no geral, porque teve muita imigração, né? Italiana, portuguesa e espanhola no Brasil. Tem muita gente que às vezes tem o direito à cidadania, mas não dá importância, né? Não vai atrás. Explica para os nossos ouvintes, Gladys, qual que é a importância de se ter um passaporte europeu? Olha, a maioria dos meus clientes, eles buscam cidadania não só para morar, também eles têm intenção de viajar, porque o passaporte espanhol te abre muito as portas, né, para viajar como turista. Mas a maioria mesmo, além de querer residir fora e viajar, eles pensam muito no futuro dos filhos, que mais adiante possam querer vir estudar na Europa e para poder abrir o caminho para eles, né? Tanto é que, graças a Deus, meus pais tramitaram a minha quando eu era pequenininha, porque senão não estaria aqui tendo essa experiência maravilhosa e meus filhos também tendo essa experiência maravilhosa de morar aqui na Espanha. Então, a gente poderia dizer aqui que toda pessoa que tenha condições deveria, né, Gladys, buscar ter uma cidadania. Sim, eu acho que é muito importante. Eu acho que não, é um investimento você resgatar, primeiro resgatar as origens da sua família, né? Mas também é um investimento porque você não sabe se o dia de amanhã acontece qualquer coisa e você quer mudar de país ou quer dar oportunidade para os seus filhos para morar fora, né? É muito mais fácil vir com passaporte. É muito mais fácil do que vir com passaporte brasileiro. Muito bem. Gladys Domingues, consultora internacional de cidadanias. Gladys, fala o nome do seu escritório de consultoria aí, por favor. Olha, a minha página web, vocês podem encontrar, é esconsultoria.es, tá? E a gente tem um WhatsApp no Brasil e um WhatsApp na Espanha para contato. O da Espanha é o 34, que é o DDI, né? 626-352-443. E o de São Paulo é 011 3042 4555. Vocês podem me mandar mensagem que a gente sempre dá uma atenção para vocês. Bacana. Inclusive, a gente vai compartilhar com a Adriana, lá de Santo André. Ela pode entrar em contato com você para tirar dúvidas, né? Com certeza. Adriana, você pode reforçar a mensagem se você tiver interesse, solicitar no mesmo WhatsApp que você mandou a mensagem, que eu compartilho o WhatsApp da Gladys para você. Repete nas redes sociais, quem quiser entrar em contato, que às vezes a pessoa não grava, lembrando as redes sociais, é esconsultoria.es.
Não, na rede social, essa consultoria, eu acho que localiza também como Eurosupremas Consulting, que era o nome da minha empresa. Eurosupremas Consulting. Você acha ela no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, a gente tenta quase todas as redes sociais. Bacana, e a gente pode então compartilhar também se alguém nos pedir, né? Com certeza. Gladys, muitíssimo obrigado. Eu fiquei muito feliz. Alguém compartilhou seu contato comigo. Eu entrei em contato com você por causa do meu interesse na cidadania espanhola. E eu achei tão interessante tudo que você me falou que convidei você para esse programa. Olha, foi uma honra bater esse papo com você. Eu espero que você me dê boas notícias em breve, que eu consiga. E você falou algo que realmente é uma realidade. Hoje eu penso muito mais nos meus filhos, na possibilidade dos filhos poderem, né, estudar em outro país, viajar, fazer cursos fora. Esse é o investimento que eu pretendo fazer. Sim, Você vê chance com isso, Gladys? Você acha que eu consigo ou não? Olha, eu tenho esperança que sim. E uma outra coisa que eu te falo, Vanderlei, é que todos os meus clientes que vêm para cá, para a Espanha, são meus amigos. Ou seja, eu ajudo eles a conquistar essa oportunidade. E eles, assim, eu tenho relacionamento com eles até hoje, não perdi contato com nenhum dos meus clientes. Aí uma coisa também interessante, não sei se te daria tempo, tem um tipo de visto que dá para fazer, por exemplo, o avô, ele é espanhol, o pai ou a mãe descendente desse avô é vivo, daria para fazer uma recuperação da cidadania dele, tá? Essa recuperação é uma recuperação de cidadania de origem. E aí o neto, tá, daria para fazer um visto aqui de residência legal para ele, que dá direito a residir e trabalhar legalmente na Espanha. Isso é muito importante, porque isso é o visto que é o mais difícil conseguir. Ele pode residir e trabalhar e não vai ter problema de ter que apresentar uma renda alta para você conseguir o visto. Isso é bastante interessante. E também é a mesma condição. 1 ano depois de residência, renova e faz a cidadania aqui, estando já morando na Espanha. Que bom, ou seja, se meu pai fosse vivo, a gente recuperaria a cidadania dele e eu poderia ir morar e trabalhar na Espanha, né? E aí seria esse caminho para a cidadania. Por isso que eu acho muito importante, se a pessoa tem o descendente direto vivo, tem que fazer a cidadania, não pode perder o vínculo, né, com a cidadania europeia. Obrigado, Gladys, por aceitar o convite e vir bater esse papo conosco. Eu espero que em breve a gente possa tê-la novamente aqui conversando com os nossos ouvintes. Muito obrigado, Vanderlei, foi ótimo. Conversei com a consultora internacional de cidadanias Gladys Domingues e assim eu encerro a entrevista de hoje e o programa Bom Dia Metrópole. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã, logo após o jornal Mato Grosso no ar. 9h28, foi muito bom estar na sua companhia, maravilhoso contar com a sua audiência, fiquem todos com Deus. Tenham todos uma excelente quarta-feira. Bom dia, Metrópole! Metrópole FM. Notícias. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística decidiu suspender as provas do processo seletivo para recenseadores e agentes censitários que vão trabalhar no censo deste ano. De acordo com o Instituto, as provas não serão mais realizadas nas datas programadas no edital, que primeiramente eram 18 a 25 deste mês. A decisão